Como ouvir a voz de Deus, como entender quando Ele está falando, ou até mesmo saber discernir se Deus está falando. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fique aqui comigo porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai entender a voz de Deus com mais facilidade. Meu nome é Nathalie Maia e estou sempre colocando um vídeo novo a cada dia para abençoar o seu coração. Por isso, já se inscreva para que você não perca nenhuma novidade. Bom, ouvir a voz de Deus ao mesmo tempo que é fácil, é muito difícil. Fácil para aqueles que têm um relacionamento com Deus. Difícil é para aqueles que ouvem muitas vozes e não têm intimidade com Deus. Então não consegue discernir quando Deus está falando. Porque para ouvir a voz de Deus, entender quando Deus está falando, realmente nós precisamos de intimidade. Esses dias eu tive uma prova de que intimidade ela é a coisa mais importante, é primordial num relacionamento para que a gente saiba entender quando alguém está falando conosco. Eu estava num ambiente em que tinha um irmão chamando o meu esposo e ele chamou várias vezes, mas o meu esposo distraído não atendeu. E eu vendo que esse irmão estava chamando ele, uma vez eu chamei ele dizendo que o irmão estava chamando e ele prontamente atendeu. E aí o irmão olhou e falou assim: nossa, eu tô há tanto tempo chamando ele nem tchum. E você chamou ele uma vez e ele já atendeu. Pois é. Isso é intimidade. A gente só consegue discernir a voz de alguém quando nós temos intimidade. Deus, ele falou de várias maneiras com muitas pessoas na Bíblia e a Bíblia mostra isso pra gente, e as pessoas que tinham intimidade prontamente obedeceram à voz de Deus, seguiram em direção daquilo que Deus estava querendo para eles. Nós vemos a história de Moisés, nós vemos a história de Abraão, vemos a história de José, vemos a história lá no Novo Testamento de tantas outras pessoas, como Saulo, que perseguia os cristãos e Jesus aparece para ele e não tem como ele fugir dali, porque o Senhor, ele toma o ambiente e Saulo, ele é envolvido com aquela voz e ele depois obedece aquilo que Deus está pedindo para ele, sabe? A voz de Deus, ela é inconfundível, mas Deus também é multiforme em falar. Às vezes o nosso coração é um pouco cético, às vezes a gente fica desacreditado. Quem sabe você, como eu um dia, só acreditava se Deus falasse em profecia ou se Deus falasse o nosso nome, o meu nome. Então eu lembro que eu passei por um tempo assim. E eu tive algumas experiências com Deus. Eu sei que experiência não faz doutrina, mas nos ajuda pedagogicamente a entender aquilo que nós estamos querendo falar. E eu lembro que quando eu tinha esse tipo de pensamento, eu tinha dificuldade de ouvir a voz de Deus. Mas teve uma certa vez que a gente precisava tomar uma decisão. E essa decisão exigia muito de nós. E eu lembro que a gente estava fazendo um propósito de oração nessa semana toda. E teve um dia que eu estava muito angustiada e eu no quarto sozinha, deitada, eu olhei para o teto e eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, era tão mais fácil se o Senhor falasse em profecia através de alguém, a gente ia entender já logo, ia ouvir, obedecer a tua voz, ia ser tudo tranquilo. E aí eu lembro que na tarde daquele dia a gente foi para a igreja e aí nessa igreja a gente não conhecia muitas pessoas, porque tinha pouco tempo que a gente estava indo lá. Principalmente o pastor que pregaria naquele dia também não conhecia, nunca tinha visto, até porque era um congresso nesse dia. Eu lembro que enquanto esse pastor pregava, ele disse assim, ó: tem alguém aqui que está fazendo propósito de oração com Deus, está orando e pedindo direção, se é para ir ou se é para ficar. Deus manda você arrumar suas coisas e seguir em direção ao norte, porque Ele é contigo. Só que ele disse assim no final: e você ainda diz que é muito mais fácil Deus falar em profecia, mas Deus manda dizer que Ele é multiforme em falar. Eu posso dizer para você que foi o primeiro dia, a primeira vez em que naquela multidão de gente eu sabia que Deus estava falando comigo. Mesmo que Ele não falou o meu nome, eu tinha certeza que Ele estava falando comigo, porque na tarde daquele dia eu tinha falado para Deus dessa forma.
E eu lembro que a gente agiu e Deus fez, mas naquele mesmo dia, Deus quebrou uma barreira, sabe, que havia entre mim e Deus, que eu limitava a voz de Deus, a forma dele falar. E essa barreira caiu e hoje eu consigo compreender a multiforme graça de Deus falar com a gente. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia mesmo nos ensina, né? O Senhor, ele nos ensina que a primeira coisa que ele vai usar para poder falar conosco é a Bíblia, é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Não há outra forma melhor de Deus falar conosco se não for pela Bíblia. As outras formas são secundárias. Como, por exemplo, Deus, ele é poderoso para falar audivelmente com a gente, porém essa forma eu acredito que seja uma das mais difíceis, porque poucas pessoas ouvem audivelmente a voz de Deus em sua vida. Mas existem outras formas, como por exemplo, através de louvor, através da natureza, da criação, através de pessoas, sim, mas também existe uma forma que é a mais comum, que é aquela que às vezes é difícil de discernir, que é quando Deus fala ao nosso coração. Parece uma voz, mas ao mesmo tempo um sentimento que a gente não sabe muito distinguir, mas pra gente ter certeza que é Deus que tá falando, normalmente não combina com a nossa realidade, normalmente não combina com aquele estado que você tá naquele momento e não de situações, mas sim, por exemplo, às vezes você tá arrumando a casa e tá mexendo em tudo e você não tá nem com a cabeça em nenhum lugar, mas de repente vem uma voz que não seria comum de você ouvir ou até mesmo achar que algo está no teu coração. Eu posso te falar uma experiência que eu tive para você compreender. Teve uma vez que eu tava arrumando a casa e eu tava muito atarefada, eu não tava nem pensando em nada. E eu lembro que nesse dia, de repente, eu senti assim uma voz dentro de mim muito forte falando assim: vocês vão mais rápido do que vocês imaginam. E aquela voz assim, eu fiquei eufórica, eu falei, nossa, mas que é isso? E aquilo mudou, sabe? O ambiente mudou tudo naquela hora. E aí ficou por isso, eu falei, Jesus, é o Senhor quem tá falando. E no outro dia, eu em casa novamente, e a mesma coisa, do mesmo jeito. Vocês vão mais rápido do que vocês imaginam. E eu falava pro meu esposo e ele disse assim, mas Deus não falou nada comigo. Chegou no outro dia, ele veio com a resposta. Então, Deus falou comigo um dia, falou no outro dia, e no outro dia ele veio comigo, ele veio para mim com a resposta, ele disse assim, realmente Deus estava falando, porque hoje eu recebi a resposta sobre o que Deus está pedindo. Então, assim, é algo que foge da nossa realidade, por quê? Porque uma coisa muito importante, antes de eu falar o porquê, é que às vezes as pessoas confundem a voz do coração com a voz de Deus. E isso é muito perigoso. Existem muitas pessoas que dizem assim, você tem que seguir a voz do teu coração, segue o que o teu coração manda. E a Bíblia é contra isso, porque a Bíblia mesmo diz que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele vai pender para aquilo que apraz a ele, para aquilo que a carne quer. Ele vai pender para aquilo que ele já está desejoso. Então, ouvir a voz do coração não é a voz de Deus. A voz de Deus ela é completamente diferente. Normalmente, a voz de Deus ela vai contra aquilo que o nosso coração está desejando. Mas com a intimidade com Deus, você vai começando a entender isso. Porque, por exemplo, tem pessoas que oram e já saem correndo fazer alguma coisa porque já estão eufóricas e aí a primeira resposta que tem, se for de acordo com o coração, elas aceitam ou fazem ou tomam decisão em cima daquilo e dizem que foi Deus quem falou. E quando na verdade não deu nem tempo de Deus, sabe, de Deus movimentar alguma coisa, não que ele seja limitado, porque ele não é, mas eu digo por causa da euforia do nosso coração, a gente já colocou a resposta como, já tomou uma atitude como se fosse a resposta de Deus, que não deu nem tempo dele pôr as mãos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a voz de Deus não é a voz do nosso coração e nunca será. A voz de Deus ela é inconfundível, a voz de Deus ela não erra, ela não deixa dúvidas, a voz de Deus ela é certeira. E aí eu quero explorar que você entenda sobre
esse tipo do falar de Deus conosco, que é através desse sentimento que Ele coloca em nós. Só que o bom, quando nós recebemos uma palavra como essa direta no nosso coração, é nós orarmos, para que não haja dúvida, né? Quando Gideão, por exemplo, ele ouviu a voz de Deus e Deus falando com ele que ele iria no nome do Senhor, e ele dizia que ele era o menor, que a tribo dele era a menor. Então, antes disso, ele fez uma prova com Deus. Ele falou: olha, antes de eu agir, eu vou fazer isso aqui, Senhor. Se o novelo estiver seco e o chão molhado, é porque aí eu vou acreditar. Ok. Aí ele amanheceu, novelo seco, chão molhado. Depois, então agora eu quero o novelo molhado e o chão seco. E aí, da mesma forma, estava cumprido ali o que ele tinha pedido. E aí ele teve a certeza do que Deus estava falando. Então, existem várias formas de Deus falar com a gente, e para que não reste dúvida da nossa parte, porque a falha não é de Deus, a falha é nossa. Quando nós não compreendemos exatamente, é porque nós somos limitados. Então, talvez seja bom, se você ainda não tem essa intimidade, é você pedir a Deus uma confirmação de que Ele está falando. Só que, como eu estou dizendo, a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus, ela é maravilhosa. A voz de Deus, ela não erra. Deus, quando ele fala uma coisa, parece assim que... Parece não, é uma certeza de que tudo já está pronto, tudo já está preparado. Ele só precisa que a gente compreenda. Mas uma outra forma de Deus falar, que eu, pelo menos, vivo muito isso, e se você já viveu, você escreva aí para que a gente também, compartilhe, né? E as pessoas possam ter essa facilidade de ouvir a voz de Deus, ouvindo os nossos testemunhos também. Essa forma de Deus falar é uma forma que eu tenho visto que Deus faz bastante, que é, por exemplo, Ele te seguir com uma palavra que Ele quer falar para você. Eu vivo sempre essa experiência. Quando Deus quer me mover em alguma área, se eu abro um estudo, é sobre aquilo que vai falar. Se eu abro a Bíblia, é sobre aquilo que está falando. Se eu abro até uma rede social, é sobre aquilo que aparece vídeos para mim. Se eu vou falar com alguém, a experiência de alguém, ou a palavra que alguém fala na igreja, alguma coisa, é sempre sobre aquilo. E aí não resta dúvida, Deus, Ele tá movimentando, porque você já percebeu que se... Um exemplo bobo, mas para que você compreenda, porque eu acredito que você vai compreender com facilidade isso que eu vou falar. Por exemplo, você começa a falar de um carro, você quer um carro, e você dá o nome do carro e a marca do carro. Você fala tanto do carro, que a partir daquele dia você começa a sair na rua, parece que você só vê aquele carro daquela cor e daquela marca. Mas não, é porque você está centrado naquilo, então tudo que aparece para você é o carro. Mas depois que você comprar o carro, normalmente... os carros continuam passando na rua, mas aquilo já não te chama atenção. Então, tudo normal, tudo tranquilo. A voz de Deus, ela é basicamente, quando Deus fala através disso que eu estou explicando, é basicamente assim. Deus, Ele começa a seguir a gente com as palavras, até que a gente compreenda e Ele consiga movimentar a gente através disso que Ele quer fazer. E depois que Ele falou, às vezes a palavra continua soando e ecoando, só que já não te chama mais atenção. Já não, parece que ela nem tá falando mais sobre aquilo. Então, essa é uma das formas de Deus falar, e eu acredito que seja uma forma muito comum que Deus fala. Você só precisa começar a entender, opa, Deus falou aqui. Nossa, mas aqui de novo, não, tem alguma coisa nisso. Então você começa a orar, começa a buscar a Deus para ver se realmente é aquilo que Deus está querendo encaixar com o projeto dele na sua vida. Bom, gente, eu acredito que deu para entender um pouquinho sobre como é que Deus fala, só que o mais importante é a gente silenciar outras vozes. É a gente não ficar eufórico, não ficar ansioso querendo ouvir a voz de Deus, porque senão a gente vai botar palavras na boca de Deus de que Deus não falou. E a gente sai falando que Deus falou, que Deus abençoou, quando não foi Deus. Então, quando a gente ora, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa descansar o coração e deixar com que Ele fale na hora dele, no tempo dele, porque repetindo, chovendo no molhado, a voz de Deus, ela é certeza e ela não deixa dúvidas. Quando Deus fala,
É aquilo e acabou. E se ele te mandar seguir de um país para o outro, de um lado para o outro, deixar um serviço ou fazer alguma coisa e ir rumo a algum lugar, você pode ter certeza que se você come arroz e ovo no lugar, você não vai ter dúvida quando você estiver lá. Você vai ter a certeza, mesmo eu comendo arroz e ovo, eu estou aqui porque Deus me enviou. Não tem aquela coisa, nossa, será mesmo que foi? Ai, será? Não, com Deus não tem será. Com Deus há uma grande certeza, porque Deus, ele é fiel e a palavra dele sempre faz o que apraz a ele. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido, mas como eu disse, segue aqui, porque eu sempre estou trazendo uma palavra para o seu coração, quem sabe o ensinamento, aquilo que eu aprendi e posso abençoar a sua vida através do Espírito Santo. Então, siga aqui e Deus te abençoe em nome de Jesus.